Carlos, bom dia. Bom dia. Obrigada por nos receber. Sim. Gostava que começássemos um bocadinho. O Carlos é um dos artistas que fez as bienais todas. Como é que olha para esse caminho retrospectivo, fazendo também quase um bocadinho da sua retrospectiva de ligação à casa? À casa qual? Bienal de Cerveira. Bienal de Cerveira. Fui um dos fundadores, mais ou menos, 78, não é? Foi em 78. O que é que eu faço? Tenho uma ligação à cerveja, um bocado também de... O que é que eu me respondo a cerveja? Eu sempre que vou a cerveja, acontece-me qualquer coisa, de mal. Ou carrinho avaria, ou não sei o que dizer. Eu penso, não vou a cerveja, mas já acabo por ir a cerveja, acontece qualquer coisa. E liga-me àquela terra, por histórico, sei lá, tipo Jaime Isidoro e Companhia Limitada, Henrique. Não sei o que diga mais. A pergunta foi? Como é que a evolução dos seus próprios trabalhos ao longo da... Temos vários trabalhos na coleção, participam sempre. Como é que vê também sempre participo sempre. Tenho vindo a participar sempre. Mas, pronto, é uma Bienal como outra qualquer. Como convidado, melhor. Não concorro à Bienal, sabe, não é? Foi a primeira fui e depois nunca mais fui. Passei a ser convidado, acho eu, à altura. Não faço trabalhos diretamente para cerveja, tenho trabalho e mando. Como trabalho todos os dias, não é? Tenho peças, faço ou não faço. Para saber está entregue. Como é que chega ao tema para a escultura? As suas esculturas têm sempre ironia, têm sempre um bocadinho de crítica social. Como é que isso chega? Tem a ver com as suas inquietações? Quais são os tipos de motes? No meu dia-a-dia. É o que vemos. O que está a passar. Mesmo a exposição, atrito nulo. O que é que isso quer dizer? Porque a atividade, no momento político, não faz atrito nenhum. Para as peças de escultura, atrito nulo. Aquelas peças barcas. Atrito nulo, atenção, então, é uma utopia, não é? Não se consegue atrito nulo, basta estar assente na terra, há atrito. Não é? Mas atrito nulo quer dizer, politicamente o governo não está a fazer nada. Não está a criar atrito, não é? Não está a produzir ação, é tudo mais do mesmo. E elas vão todas para esse ramo. É sempre, quase sempre, ironicamente falando, claro, sem querer ferir ninguém, é crítica. Crítica ao sítio, ao mundo, etc. Para aí fora, aos fogos, artes do fogo, não é? Como eu chamei a certas espécies, artes do fogo. Os temas surgem de qualquer maneira. Tenho a ideia milionariamente na cabeça e vou produzindo. E ao fazer, vou vendo. Diz o outro, não é? Bons e vendes, ou vedes. Conte-nos a história de uma peça que eu acho que é intemporal, não é? A sua máquina de bater palmas. Conte-nos a história dessa peça. Essa foi a primeira peça para a cerveja, para a Bienal. Mas já tinha feito em Marselha. O princípio dessa máquina de bater palmas, fomos para Marselha, um grupo, éramos suicidários. Para um evento de uma semana, trabalhar num pavilhão de basquetebol, vários indivíduos, na altura, e o nosso grupo também. E eu tive aquela semana toda a elaborar um projeto. E como havia no fim dessa semana, depois a Gran Gala, como eles chamavam, eu resolvi fazer uma peça para bater palmas. A cada intervenção de cada artista, que no fim ia um artista que cada vez mostrava o trabalho que tinham feito, falar, e então eu reservei para o fim. E como tinha a vaca de bater palmas, um minuto antes do fim de cada
batia as palmas com aquela máquina para chamar o público. Porque era um gozo, meu, aquela, passa a expressão, palhaçada daquela semana. Eventos, etc. E assim ficou. A partir dessa fiz mais 2 ou 3 ou 4, já não me lembro. Essa para saber, fiz em 78, exatamente ter a mesma função. Primeiro eu ia à Cerveira, não sei o que ia lá aplaudir. Vendo o sentido, profundidade. Como é que o corpo vai... A condição do corpo é condicionante para o trabalho das matérias? Eu sou o escultor toda a matéria, já disse numa exposição. Portanto, isso, a matéria não dá... Tem alturas do ano que é assim, esta fase, hoje apetece madeira, porque o corpo pede madeira, ou a pedra, ou o metal, ou tudo junto. Portanto, mas é isto tudo nessa forma de sentir. Apetece trabalhar madeira, vou guardar pela madeira, outra vez pesquisar sobre o material, e então sei tudo sobre essa madeira, ou sobre esse material, e continuo. De repente passa-me para outra fase. Isto começa normalmente no princípio do inverno, apetece madeira, porque é uma altura mais úmida, a madeira comporta-se melhor. No verão é horrível. É uma coisa, começa a torcer tudo, etc. Depois há uma altura ali também no verão, ótima, para a pedra. Água, não sei o quê, corta, anda descalço, suja-se todo, sem máscara nunca, nem agora na pandemia, continua assim. Não tem acontecido nada, estou numa zona impura. Pura, quero dizer, impoluta, quer dizer, de modo que já o metal e outras vezes a mistura destes 3 elementos, pelo menos, terra, água e ar. É por aí. As suas peças, muitas delas, são sempre interativas, ou seja, apelam sempre a que as pessoas São toquem. quase todas. Porquê? Porquê? Porque o mundo não para, não está quieto. O aluno não está quieto. Portanto, tudo mexe, mesmo que não veja. É só por isso. É o sentido de equilíbrio, a verticalidade e a horizontal. Mais nada. Resume-se a isso. São sempre essas 2 linhas no seu trabalho, horizontais É a única e que podemos verticais. ter. O homem está em pé ou está deitado. Deitado morreu. Gostava que falássemos um bocadinho sobre o ensino e sobre a passagem pelas belas artes. O que é que foi essa experiência? Isto é ir muito longe. Foi uma boa experiência. Tive sorte, tive bons professores, também tive maus, mas pronto, isso é como sempre, estar apresentado na máquina dos mijões, estão lá 9 professores, os que me orientaram, com os quais me compatibilizei e com os quais incompatibilizei. Estão lá, todos. E depois como professor? Foi ótimo, foram 32 anos de serviço. Para o fim já estava assim um bocadinho para o cansado e tal, que só não parava mais. Gostava de dar aulas? Gostou muito, sempre cumpridor. Eu fui, mesmo o Estado me deu dinheiro de volta, porque eu nunca faltei. Nunca, nem um ano. Nunca faltei. Tenho trabalhado com muitos artistas que foram seus alunos. Sim. E, de facto, descrevem que o Carlos valorizava que os artistas tivessem, ou os alunos, uma relação aos materiais. Desculpa interromper, Helena. Esses alunos, tive muitos alunos, mas calcular, passou muita gente para mim. Eu tenho muita pena, tenho que dizer a esses alunos, quando às vezes me encontro, não lembro deles, já lembram-se de mim. E não tenho coragem de perguntar quem é. Estou no braço da mesa. Olha, mas eu conto-lhe uma história. Teve uma aluna chamada Ana Almeida Pinto, com quem eu tenho trabalhado muito. Quem? Ana Almeida Pinto. Sim. Com quem eu tenho trabalhado muito, que é uma jovem com 37, 38 anos. Sim. Tenho trabalhado muito com ela. E ela, sendo mulher, ela trabalha um bocadinho como o Carlos, gosta de trabalhar os materiais, de soldar, etc.
E lembra-se muito de si porque diz que aprendeu muitas coisas consigo relativamente a isso, a trabalhar os materiais, a aprender a conhecê-los. Mas há uma geração, e a minha pergunta é nesse sentido, há uma geração agora nova de artistas que não valoriza tanto, ou seja, que entende que isso não é necessário. Como é que olha para a produção mais recente? Eles vêm ter comigo outra vez. Esses vêm ter comigo outra vez, para pedir ajuda. E eu ensino só a quem quer aprender. Estou a fazer isto neste momento. Neste momento vim do Porto, para cá, por causa disto. Eu estou a fazer isso no Porto. Isso ensina quem quer aprender. E de borla. Fico todo contente. Acha que é essencial conhecer as matérias, conhecer os materiais e o artista ser um fazedor? É evidente, é saber o que chão é que pisamos, o planeta, a natureza, os animais, as coisas todas, a casa. Uma reparação tem que saber fazê-la, não tem que chamar agora o peixeiro, não sei o quê, para meter um cano. Tem que ter um mínimo de conhecimentos. Eu tive uma formação mais industrial do que comércio, tive curso comercial, não sei se sabe, para fazer a vontade do meu pai, coitado do pai, também me podia mandar para a metrópole, que eu estava em Moçambique, estudar o filho. Era um curso técnico. Eu andava sempre com a malta da indústria, portanto, essa aflição já vem de muito longe, de menino, mesmo em Chaves, antes de ir para lá. Eu andava lá para as coisas todas, as garagens, os carros, inventar histórias, brinquedos, mexer-se, pôr a voar um rolamento, se for possível, como se isso fosse possível. Mas a imaginação minha. E é como sempre vem. Estou a olhar para ali e já estou a pensar noutra coisa. É? Porquê que escolheu este sítio para montar a sua casa e ateliê? Eu fugi. Fugi do Porto, estava farto daquela vida. Nem tinha espaço no Porto. Não é? Eu trabalhei muitos anos e é daí que me conhecem mais as peças pequeninas, os mijões, a trabalhar num quartinho de 3 metros por 2, 6 metros quadrados. E tinha lá tudo. Torno mecânico, está lá. Indo ao fundo, antigo, comprei com um empréstimo bancário, com o fiador, era o bom, não vamos contar, entrar para esse campo, senão nunca mais acaba. E andei a pagar um ano, custou 15 contos aquele torno, que está ali ao fundo, em segunda mão, na altura. Deve ser que o empréstimo bancário não tinha 15 contos para dar pelo torno. Isso era fundamental, já tinha tido bolsos pequeninos e tal. Mas ia ficar trabalhando em tornos, não tinha problema nenhum. Mas era fundamental aquela máquina. É que um carro trabalha mais. Tem aquele também, tem aquele da minha filha também. Realmente é com aquele. Portanto, vem daí já. Não sei se respondo à pergunta, mas mais ou menos apetece. E como vou para a máquina, no sentido de fazer as coisas, vou inventando na máquina. Eu vou mostrar uma coisa na gaveta que fiz na quarentena, porque é proibido. Se mostrar isso na fotografia, é proibido. Perfeitíssimo. Eu mostro depois disto. A sua escultura, ao mesmo tempo que tem as tais peças interativas, também tem escultura, como as botas do bombeiro e outras, com uma figuração perfeita. Tem dificuldade em definir-se estilisticamente ou o que lhe interessa mesmo é a escultura enquanto processo? É um projeto, projeto escultórico. É uma peça escultórica. Podem-nos chamar escultura ou arte, mas está ali uma peça escultórica. É ou não é? Figurativo. E nada, toda a arte é figurativa. A verdade também existe. Existe de toda maneira. É figurativa. A arte figural é aquela senhora que está lá em cima. Tive que fazer a agregação da escola de professores de escultura. Para continuar, pronto, não é nada. Qual é a importância do desenho no seu trabalho? Nenhum, só faço no fim. Da peça feita, geralmente vou ter algumas dúvidas. Aparece, às vezes, rascunho em cima da bancada, estou a projetar, estou a pensar, tiro o rabisco. Às vezes dá um bom desenho, mas normalmente faço no fim, se tiver desenho. Se tiver uma exposição com desenho, faço um bom desenho. E a peça está lá, desse desenho, embora não pareça, mas está lá tudo. Quem souber ler.
Também trabalhou como designer gráfico, não é? Diríamos Muitos hoje. anos, E sim. como cenógrafo. Para ganhar a vida, esse top também. Gosta-se muito de fazer cenografia. Já estou a fazê-la agora. Conte-nos o que é que está a fazer. Diz? Conte-nos o que é que está a fazer. Quanto quê? Conte-nos o que é que está a fazer. Agora? Sim. Estou a reformular o espaço para 3 raparigas poderem produzir, restauram velharias. Estou a fazer arte cénica. Eu posso postar fotografias no fim. Se é publicar, publica, mas não diga que foi daqui. Porque está a ser o espaço renovado. O que é que se aprende no teatro? Poder trabalhar um grande espaço sem limites. Era isso que me levava a fazer. Não tinha espaço em casa. Fazia uma cenografia, fiz muita cenografia na minha vida, está nos currículos todos, nem quero agora lembrar. E ter um espaço para realizar espaço, e ainda por cima com pessoas a funcionar em cima, praticáveis, não é? Portanto, é isso que vou fazer cenografia. Algum projeto? Além de um pouco de dinheiro que vinha, mas isso não me importava, isso é outro assunto. Algum projeto de cenografia que queira destacar? Algum que guarde? Posso, Beckett, sei lá. Quase toda a arte, quase toda a obra do Beckett. Acho que mais gostei de fazer foi o Waiting for Godot, à espera do Godot. Coisa que gostei mais de fazer. As Vítimas de Vedo e Ionesco, no princípio, quando fiz a cenografia, tudo teatro experimental do Porto. Até que acabou dali, foi para Gaia, mas não fiz nada. Mas trabalhei muito. Uma última pergunta. O que é que a pandemia alterou no seu cotidiano? Absolutamente nada. Saio de manhã, às 6 horas da manhã, tomo um café, aqueles de plástico, depois ali um gajo já tinha a chavezinha normal, mas assim um bocadinho às fugas. Como pão na rotunda, calmo à padaria, pão quente, venho para casa, faço a minha vida normal. Às compras, normal. Quando tenho que pôr máscara, ponho máscara, claro. Aqui estão à vontade, faz a máscara, está. Não é preciso, está limpinho. E eu não tenho nada, felizmente. Felizmente, não sei se pode ser assintomático nas medidas, mas também não percebo, o gajo não tem sintomas e de repente cai. Como é que é? Como é? Projetos para o futuro? Absolutamente nada. Nada passou por mim, a não ser a chatice no WhatsApp. A malta toda a mandar coisas, a deitar tudo abaixo. Não toca, esta tem piada que não tem. Limpa, 1000 e tal. Mensagens do WhatsApp, é terrível. Tem graça, algumas têm muita graça, mas chateio. Tirava o solteiro, não consigo. Mais. Projetos para o futuro? Todos. Cada dia é um dia. Mas chata não podemos mais. Pá. Até a cabeça, se dermos conta, não é? Em princípio não dou conta. Mas quando ela capitular, o corpo não só. Como diziam os gregos, não é? O homem, como é que é? O homem pensa porque tem mãos. E diz, só esquiça, não é? Quando tiver mãos, são, ok. Tudo bem. Tenho saúde, está vendo? Vou usar as faço análises, aquelas normais e às vezes umas mais profundas. Não tem nada, check-ups. Pulmões, sou fumador, infelizmente, não tem nada. Está a ver? Carlos, muito obrigada.